Só que nós não devemos procurar Jesus só pelos nossos interesses, porque Jesus vai mudar nosso quadro de vida, vai nos colocar num lugar melhor, porque Ele pode fazer isso, aquilo. Não. Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer nos abençoar, mas o que Ele mais quer é um coração aquebrantado diante dEle. A gente vê aqui por essa resposta de Pedro que ele está quebrantado, ele ficou cheio do Espírito, e foi o próprio Espírito de Deus que revelou que ele era o Cristo. E Jesus honrou ele: olha, já que você falou a verdade, eu também vou te levantar nessa terra. Não é? Essas chaves espirituais é a nossa intimidade, é tudo que a gente faz para Deus aqui. As nossas orações, isso é muito forte, Milton. Por quê? Porque Apocalipse fala isso, que quando a igreja ora, as nossas lágrimas, as nossas orações sinceras diante de Deus, ela vai como incenso para o trono dele, e realmente move o trono de Deus, porque Deus, ele tem um trono. E quando a oração da igreja, a gente está aqui orando fervorosamente, mas tem que ser de coração, sem nenhum interesse, senão nem passa. Por que Daniel era amado? Daniel orava pelos seus interesses? Não, ele orava pela nação, pelo povo, porque ele sabia daquela promessa que Deus ia fazer naquele povo. Ele sabia o que era que estava por trás. E nós temos que saber por que a gente caminha para cá. O que é que está por trás? Por que a gente caminha? Por que a gente serve esse Deus que a maioria das pessoas não querem acreditar? Porque a gente sabe que não para por aqui. Porque a gente sabe que não para por aqui. A gente sabe que há algo melhor para a gente no futuro. Há uma esperança melhor para a gente. Deus vai nos colocar num lugar muito melhor do que isso. Paulo fala em Romanos, que nós estamos estudando, que os nossos olhos não conseguem nem contemplar aquilo que virá no futuro para a sua igreja, para aqueles que são chamados, aqueles que realmente fazem a vontade do Senhor. E essa mulher, uma mulher que estava ali com uma febre muito alta, o texto diz. Isso aqui está em todos os sinóticos, viu? Está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Lucas que vai relatar que a febre é muito alta dessa mulher. E a gente vai ver hoje, através dessa palavra, que Jesus está em Cafarnaum. O que ele está fazendo lá? Ele está na sinagoga. Ele é um judeu. Ele está na sinagoga ensinando o povo. Ele está ali evangelizando o povo. E a Bíblia diz que Cafarnaum é a casa onde ele morava. A gente vai ver no domingo que quando Jesus estava em Cafarnaum, ali em Marcos 2, que eu vou pregar no domingo, a casa lotava quando eles sabiam que Jesus estava lá. O povo descia para lá para ouvir a palavra, porque realmente não é qualquer região. Olha aqui a sinagoga, as ruínas do templo da sinagoga onde Jesus pregava. Não era qualquer lugar, é um lugar de muitas plantações, da parte agropecuária, que essa região, todo mundo trabalha aí na parte da agropecuária e da pesca, por isso que Pedro é um empresário da pesca. E as pessoas vinham de toda a parte. Sabe quando a gente vai nesse interior, que um mora distante do outro, e quando o cara sabe que tem um culto lá, todo mundo se reúne, vai para lá e lota a igreja? Era isso que acontecia aqui em Cafarnaum. Jesus estava ministrando aqui na sinagoga, e um passava, porque naquele tempo não tem os recursos de hoje, a tecnologia de hoje, era só no bilhetinho. Então a pessoa passava, olha, o Jesus chegou lá em Cafarnaum, as pessoas desciam para lá, e era multidão que vinha atrás dele. Isso é muito importante, porque isso aqui comprova o que Jesus passou, e está hoje as ruínas para comprovar que realmente o lugar existe, que ele existiu, ele deixou o ensino, ele subiu os céus, e hoje nós estamos aqui para glorificar o seu nome. Olha aqui como é a região que está hoje atual. Só as ruínas da sinagoga está aqui, e aqui a gente vê que é bem no lago da Galileia. Olha aí como é uma vista, é uma vista muito bonita, por isso que Jesus gostava de estar aí, não só pela
pela Via Maris, que o Império Romano fez essa estrada, era um lugar estratégico, porque passava muita caravana aí pelo lado e descia aí para receber os ensinos de Jesus. Então, quando a gente vai estudar, a gente vê que é uma coisa muito profunda. Está aqui o Mar da Galileia, eu peguei uma foto de satélite, Cafarnaum está bem aqui, ó, e as estradas passavam tudo por aqui, ó, e subia. Então, as pessoas de todas essas regiões aqui, de Genezaré, de Tiberíades, aqui de Magdala, todas essas pessoas daqui de Nazaré, quando elas sabiam que Jesus estava em Cafarnaum, Jesus ia para lá. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro mora bem pertinho da casa de Jesus. Pedro mora bem pertinho da casa de Jesus. Interessante isso, né? Quando a gente vai estudar, irmã Maria, Pedro é irmão de André. André que apresentou Pedro para Jesus. E Tiago é irmão de João. E Tiago e João é parente de Jesus. Veja que é uma família de pessoas que já se conheciam, porque Jesus conhecia ali a família de João. João Batista, eles são tudo parente. É uma família que Deus levantou nesse pedaço de terra aí, para glorificar o nome dele. Vocês estão entendendo? E olha só o que vai acontecer. Aqui, olha, está o Mar da Galileia. Jerusalém está bem aqui, ó. Está aqui um Mar Morto. Eu trouxe uma foto de satélite. Jesus percorria todo esse lugar aqui. Às vezes ele ia aqui pelo lado do Jordão. Ele subia por aqui, ia por aqui. Às vezes ele vinha aqui por cima, passava em Samaria. Aqui tinha problema em Samaria, né? Mas às vezes ele vinha por aqui para ir para Jerusalém. O local mais rápido para você chegar em Jerusalém é por Samaria. Mas como tinha problema, às vezes Jesus vinha por aqui, às vezes Jesus vinha por aqui pela Pérea e descia para chegar em Jerusalém. Então ele andava por todas essa região. Ele vinha por aqui, ele vinha por aqui, ele vinha por aqui, beirando o Rio Jordão, até chegar em Jerusalém. Também vinha pelas Decápolis e a Pérea para descer a Jerusalém. A pé, querido. Subindo montanhas, descendo montanha, acampando, dormindo, para poder subir no outro dia. E tudo por amor, tudo por amor, tudo por compromisso, né? Com seu ministério, com seus discípulos. E é isso que Jesus quer nos mostrar. E hoje está aqui, a casa de Pedro. As ruínas da casa de Pedro está para todo mundo ver, um lugar muito visitado. Olha como está aqui, fizeram até uma igreja aqui, colocaram um monte de artefatos aqui que acharam, e aqui está as ruínas da casa do apóstolo Pedro. É um lugar muito visitado hoje, a cidade de Cafarnaum, porque ela é conhecida como a cidade de Jesus, querido. Olha aqui, Jesus está bem aqui na sinagoga, o texto diz, ensinando os discípulos, pregando, ministrando a palavra. E os discípulos trazem um relato que aqui na casa de Pedro a sogra dele está doente. É bem pertinho, ó, a mesma rua. Jesus sai daqui da sinagoga e desce na casa da sogra de Pedro. Veja que ele está em andamento em seu ministério, ele está fazendo a obra. A Bíblia diz que ele não tem lugar para reclinar a cabeça, né? Ele está aqui ministrando, demora de sobe para ali, demora de vai para Jerusalém, vai para Samaria. Ele começou a viajar e fazer a obra de Deus, a obra missionária mesmo. O grande missionário é Jesus, porque ele veio cumprir a profecia de Isaías, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Então foi isso que ele veio fazer nessa terra. Ele veio cumprir todas as profecias que os profetas escreveram sobre ele. Por isso que ele chega. Em Marcos 1:27 diz assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com que autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Só Deus tem esse poder. Ou ele dá, que ele deu, também entregou na mão dos apóstolos, que eles expulsavam muitos demônios, curavam muitas pessoas e faziam a grande obra de Deus, porque isso está tudo envolvido no pacote de uma grande obra. A gente está aqui ministrando num culto, uma palavra dessa, a pessoa tem fé, ela é curada, porque na palavra de Jesus tem poder.
É tudo através da fé. E uma coisa que nós temos que entender é que Ele só faz quando Ele quer. E se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Nós temos que ter isso em mente. Senão a pessoa fica querendo procurar Deus só por interesse. E Deus não quer isso. Deus quer que você procure Ele porque você o ama e é um verdadeiro adorador e tem um amor pela obra e fazer a sua vontade. As notícias a respeito dele se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, quando ele começou a descer em Cafarnaum e começou os milagres, começou as curas, ele começou a expulsar um monte de demônio, mudar a vida de muitas pessoas, e o povo começou a descer para lá. Começou a descer para lá porque sabia que lá era o lugar da bênção. E a Bíblia vai dizer, agora nós vamos entrar num texto, Marcos 1:29, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão, à casa de Pedro, com Simão e André. Marcos relata que ele foi direto à casa de Pedro. Lucas também relata que ele foi lá também, somente na casa de Pedro, mas Marcos já relata que foram os 4. Jesus sempre andou com Pedro, Tiago e João. Foi ou não foi? Porque ele tinha algo especial para eles, para a liderança no futuro da igreja. E Deus chama, não vai só eu. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A gente vê aí a família unida. A família unida fazendo a obra. Jesus está ensinando eles, estão recebendo aqui o poder e a unção para lá na frente ser tremendamente usados por Deus. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Veja que falaram para ele primeiro. Isso aqui é interessante, porque a gente lê o texto assim rapidamente, a gente não pega muito o leque da revelação daquilo que Deus quer falar. Mas é interessante, 2 passos, já foram 4 com eles. Já foram seus discípulos com ele depois que eles saíram do culto. Isso quer dizer o quê? Que eles eram pessoas o quê? Unidas para fazer a obra. Jesus, ele é Deus, ele tem poder para tudo, mas ele chamou as pessoas para andar com ele e trabalhar em unidade para fazer a obra. É um ensino para nós. Por isso que a obra hoje não cresce só com o pastor. A obra hoje só cresce com os obreiros, querido. E só cresce com a unidade que faz a força, até no mundo secular. Se o time estiver entrosado, é porque ele está unido. Você vê um time jogar bem, é porque lá no vestiário os caras estão unidos. Então Jesus, olha, e chega os relatos da febre, contaram, olha Jesus, dá para o senhor ir lá na casa de Pedro, a sogra dele está com uma febre, e naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje. É uma febre muito alta, Lucas está dizendo, quase entrando em convulsão. Você sabe que uma febre alta ela é perigosa, é ou não é? Se você ver uma criança, por que dá muita convulsão em criança, até mesmo em adulto? Porque quando a febre está muito alta, há um perigo. Então eles vão lá e relatam para dizer, Senhor, tem que descer na casa de Simão, que o negócio lá não está bem. O negócio lá não está bem, Jesus. A sogra dele está doente. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Sabe o que eu acho lindo nessa mensagem? É que Jesus se comoveu. Ele não poderia ir lá, querido. Era só lhe mandar uma ordem. Ele não mandou para o centurião lá uma ordem. Não, vai lá que ela já está curada. Mas aqui me chama a atenção que ele fez questão de ir lá. Ele fez questão de ir, descer na casa de Simão. Ele fez questão de ir lá conhecer, não sei se ele já conhecia ela. Ele fez questão de entrar naquela casa, naquela família. Olha só o leque da revelação. E o texto vai continuar. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Meu Deus do céu, a mulher estava ardendo em febre alta, meu. Não é essa febrinha que a gente pega não, que a gente vai trabalhar. Não, ela está acamada aqui, querido. Hein? Ela está o quê? Tremendo de febre, deve estar suando.
Não tinha ventilador naquele tempo, né? Hein? Já pensou a dificuldade dessas pessoas? Veja o grau de dificuldade, olha. Então, ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou. Outro ponto interessante, ele tocou nela. Meu Deus do céu. A mulher do fluxo de sangue foi o contrário. Ela foi lá e tocou no corbã dele, um fiozinho que fica bem aqui, né? Só dela tocar lá, ela foi curada. Nem tocou nele, tocou no corbã dele, no fiozinho que ficava aqui. Mas aqui Deus fez questão de ir na casa dela e de tocar, pegar na mão dela e levantar ela. Veja que Deus faz como Ele quer um milagre. Não é como a gente quer, é da maneira que Ele quer. Não é interessante isso? Ele se aproximou dela pela mão e ajudou a levantar-se. A febre, na hora que ele toca nela, é muita unção. Ele é Deus, querido. É muita unção, é só tocar nele e já está curado. No corbã já está, gira se tocar. Ele pegou nela mesmo. O texto está dizendo que ele fez questão, ele se aproximou dela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. E a febre deixou na hora ela. O milagre foi tão grande que ela ficou curada na hora e já começou a servir um cafezinho lá para eles, com certeza. Já começou a fazer a obra, já começou a servir, ser grato. Ser grato a Deus pelo milagre. Isso não é interessante? É uma grande lição para a gente, que o milagre, a cura na nossa vida é para o quê? Para a gente nunca mais voltar para a igreja? Para a gente nunca mais, só foi ali para trás daquele interesse, daquela cura, aquele milagre. Não, olha aqui. Ela recebeu a bênção e o milagre fez logo ela servir, ser grata. Não, vou servir, não, isso é doido. Quem é que vem aqui na minha casa? Qual foi o profeta que já veio aqui na minha casa, entrou na minha casa, me curou, me levantou? Não, eu vou ser grato, eu vou servir. Aleluia. Ali foi mais uma pessoa que foi agregada ao reino de Deus. Porque é isso que Deus faz, né, querida? Na nossa vida, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes, os endemoniados de toda a cidade se reuniam à porta da casa. Olha só, o milagre da mulher foi o estopim para espalhar a notícia. E pensa, bora lá que Jesus levantou a sogra de Pedro. Na hora fez um milagre, ela já está fazendo café lá, o negócio está bonito lá. E a galera soube, meu irmão, saíram, bora. É muita gente, querido. É muita gente que vem atrás. Olha o que o texto diz, ao anoitecer já, pôr do sol já era para Jesus dar uma descansada, né? Mas que nada, o povo começou a descer, começou a vir, porque a notícia correu longe. O povo levou Jesus, todos os doentes. Olha, se ele curou a sogra de Pedro de uma febrezinha, se ele vai curar todo mundo, bora levar esse povo para lá. E foi muita gente, querido. É outra lição para a nossa vida. Através de uma obra, Deus manifesta muito mais na frente. É ou não é? Ela foi o estopim, ele curou ela, veio uma multidão, ele curou todo mundo. E veja só, depois que ele fez tudo isso, meu irmão, aí que se espalha. Meu irmão, da Galileia para Jerusalém é 220 quilômetros. E a notícia demorou, chegou lá, porque o negócio naquele tempo não tinha os recursos de hoje. Mas o boca a boca, porque passava via mares lá do Império Romano, que atravessava toda aquela região, e as pessoas, olha, Jesus tem um profeta ali na Galileia, meu irmão, que se tu chegar lá, o homem levanta defunto, meu irmão. Você sabe que o milagre atrai, né? Atrai mesmo multidões. Só que essas multidões precisam se converter de coração a servir a Deus, que é isso que Ele quer. Então vamos continuar, já estamos terminando. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que este falasse, porque sabiam quem era ele. Até os demônios reconheciam que ele era o Messias, e a maioria lá não queria dar a glória para Deus. Principalmente no capítulo 2, quando ele foi curar aquele paralítico, viu que os fariseus estavam lá para criticar.
Porque o noticiário foi tão forte que já chegou lá, que no capítulo 2, já vem a nata todinha de Jerusalém atrás de Jesus, para reparar o que é que ele está fazendo, para ver quem é que ele é. E Jesus não estava nem aí, ele chegava e fazia a obra mesmo. Então, queridos, é um grande ensino para a nossa vida. Até os demônios sabiam. Por isso que a Bíblia diz que até os demônios creem, né? E isso é um tapa na cara de crente incrédulo. Porque Deus quer que a gente venha crer nele, que ele é o Filho de Deus. Os demônios reconhecem, querido. E muitas das vezes o crente não quer reconhecer a glória de Deus. O ser humano não quer reconhecer o que Deus faz na vida das pessoas. É só isso, vamos orar.